Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pessoal, viemos para mais uma aula sobre a Ásia de Monções. Nós que estamos analisando o quadro humano da Ásia de Monções. Fizemos aquela parte mais quantitativa, mais demográfica, e agora nós estamos naquela parte mais qualitativa, mais cultural. Nas aulas anteriores, nós contamos a história do mundo indiano e do grande personagem do mundo indiano entre os séculos 19 e 20, que foi Mahatma Gandhi. Hoje, conforme anunciado, nós começamos a falar sobre as grandes religiões da Ásia de Monções, que têm uma influência cultural, política e econômica tão grande como as religiões do Oriente Médio. Nós vamos falar do brahmanismo. Hoje, o primeiro programa, vamos precisar de 2 programas. Depois nós vamos falar sobre o budismo e sobre o seu criador, que foi Buda. Na sequência, a Guerra do Vietnã. Depois, nós começamos a analisar a economia da Ásia de Monções. Pois bem, gente, o brahmanismo, ele também é chamado de hinduísmo. Esse nome, brahmanismo, vem do espírito criador de tudo, o espírito do universo, Brahman. Não é o Deus Brahma, não confundam com o Deus Brahma, o criador, o inalcançável. Não. É o espírito único criador do universo, chamado de Brahman. Além deste nome, que homenageia o espírito criador, também nós temos o nome hinduísmo. Por quê, gente? Esse termo hinduísta, se nós trouxéssemos do passado para hoje, literalmente significa o habitante da Índia, o indiano. Ou seja, este nome indiano, ele deriva do principal rio da região, que é o rio Indo. Lembrando que o rio Indo hoje banha o Paquistão, de tal forma que o principal rio da Índia hoje é o Ganges, que é igualmente importante e historicamente tão sagrado quanto o rio Indo. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, portanto, há cerca de 6.000 anos, habitava o norte da Índia aquele grupo que nós chamamos de indo-europeus. Por que esse nome indo-europeus? Porque além de ocupar o vale do rio Ganges no norte da Índia, o vale do rio Indo, que naquela época pertencia ao mundo indiano, muitos destes habitantes migraram para a Europa. Então, eles têm raízes na Índia, mas eles se expandiram pelo mundo, ocupando, chegando até a Europa. Pois bem, foram esses indo-europeus os primeiros habitantes a organizar um modo de vida nesta região. E ao conviver nesta região, ao sistematizar sua cultura, interpretando os fenômenos naturais, surgem as raízes do hinduísmo ou brahmanismo, ou seja, a religião daquela localidade. Para que ele começasse a ser codificado, escrito, registrado, foram necessários 2.500 anos. Em 1500 antes de Cristo, nós temos como destaque entre os índios europeus os nobres, os governantes dos índios europeus. São chamados de arianos. Eles controlavam, portanto, todo o vale do rio Indo.
e eles codificaram o hinduísmo ou brahmanismo num livro chamado de Livro dos Vedas. Então é através do Livro dos Vedas, que tem 3.500 anos de história, que nós temos a codificação dessa antiquíssima religião. Passado 500 anos, entre 1500 antes de Cristo, nós vamos ter também um livro que é muito interessante, já que ele faz uma narrativa através de diálogos. E nessa narrativa, através de diálogos, se revela muito claramente os ensinamentos, os valores e as forças que estão por trás do brahmanismo. Eles são chamados de Upanishads. Como eu disse, é um ensinamento através de diálogo. Nele, nós vamos encontrar as noções de Brahman. Lembra que o nome brahmanismo vem de Brahman. Como eu escrevi aqui, é a força espiritual em que se baseia todo o universo. É o espírito do universo, é o que comanda. Ele cria tudo, ele destrói tudo. Essa força natural, esse espírito natural, ele controla a vida, os nascimentos, as vidas, e durante a morte você retorna a Brahman. Então Brahman controla o nascimento da humanidade, dos homens, das mulheres, as vidas e inclusive as suas mortes, já que eles retornam a Brahman. Entre as particularidades, entre as singularidades do brahmanismo, nós destacamos para vocês a distinção e a estratificação em classes praticadas de maneira sistemática. Isso nós já tínhamos visto na aula sobre o Gandhi. Nós vimos que o Gandhi vem de uma sociedade estratificada, rígida, sem mobilidade social, que nós chamamos de castas. Então, essa é uma particularidade muito forte do brahmanismo. Nós vimos 4 classes sociais, que aqui hoje eu as chamo por um nome menos indiano e mais em português. Os brahmanes, que praticamente não têm tradução, são os intelectuais, aqueles que controlam a religião, os professores. Aí nós temos os guerreiros, além dos guerreiros, os agricultores e comerciantes, e a parte mais baixa da sociedade, que são os servos. Claro que essas 4 castas, na medida em que vai se diversificando a sociedade indiana, ela chega ao início do século XX muito mais dividida. Ela chega ao início do século XX passando de 4 para 3.000 castas. Lembrando, gente, que casta em indiano ou em hindu significa nascimento ou tipo. Então a pessoa nasce com aquele destino, naquele grupo social, naquela família, e ali ela está amarrada por profissões, ela não pode praticar a profissão que ela sonha, que ela deseja, ela está amarrada às tradições da sua casta, as suas regras de conduta são específicas, a sua prática, o casamento e até o que come. O casamento é determinado com quem que a pessoa vai casar, aquilo, tipo de alimento que ela consome ou não.
Essa noção de casta, ela tem muito a ver com pureza e impureza. Por exemplo, os brahmanes, que são poderosos, eles acreditam que tudo que é corporal, tudo que é material é impuro. Por isso que eles são mais intelectualizados. Por isso que eles são mais cultuadores daquilo que é espiritual, daquilo que é mental, daquilo que é psicológico. Claro que os brahmanes, até pela mobilidade, ou melhor dizendo, pela sociedade, pela mudança da sociedade historicamente falando, eles acabam tendo contato com outras castas. O que na tradição não seria possível. Como é que ele faz então para manter a sua pureza? Ele se purifica pelas águas, sobretudo pelas águas correntes. Os indianos consideram muitos rios como sagrados. Claro que o mais sagrado desses rios é o rio Ganges. Na tradição indiana, o rio Ganges é o cabelo de uma deusa. A deusa que conseguiu segurar o deus Shiva, que é um deus muito importante dentro da concepção do brahmanismo. Ele tinha uma vida muito irregrada, uma vida amorosa muito irregrada, até conhecer Parvati. No entanto, Parvati, para fazer com que Shiva a encontrasse com facilidade, deixou o seu cabelo crescer. Esse imenso cabelo é o rio Ganges. Então, de fato, ele faz parte do corpo de uma deusa. Ele é uma água corrente, esta água corrente, então, sobretudo da parte do corpo de uma deusa, vai purificar o Brahmane do contato com outras castas. A única casta que é intocável, que é considerada uma pária na sociedade estamental indiana, são os Dalits. Até porque os Dalits, eles são considerados são os criminosos da sociedade indiana. Infelizmente, os lixeiros, os coletores também estão entre os Dalits, uma vez que são serviços que ninguém quer fazer, como, por exemplo, os curtidores de couro. Por que os curtidores de couro são chamados de Dalits, párias ou intocáveis? Porque eles trabalham com a vaca, e a vaca é considerado um animal sagrado dentro do hinduísmo. É outra particularidade do hinduísmo, o culto de adoração à vaca. Esse é um dos primeiros cultos, ele é antiquíssimo, e acredita-se no passado que o culto à vaca tem a ver com a fertilidade, já que é um animal que fornece alimento para o homem constantemente, como por exemplo o leite e os derivados do leite, como é o caso da manteiga. E mais modernamente, sabe-se que a vaca ela é fundamental para a agricultura da Índia. Ele serve como tração animal, além do que o excremento, o cocô da vaca, é o principal adubo para a imensa agricultura do país, que é uma das maiores do mundo. Lembrando que só de arroz a Índia produz o tamanho da safra agrícola brasileira. Quer dizer, é muito grande. Afinal de contas, você tem que alimentar quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A outra explicação para que se justifique o culto de adoração à vaca. Um dos grandes deuses do panteão hinduísta é Shiva. Como eu acabei de falar para vocês, que ele tem que ver muito com a água do rio Ganges. Shiva, em uma de suas visitas à Terra,
veio montado numa vaca branca. Ora, como o animal teve o privilégio de ser a montaria de um Deus que é muito adorado, é claro então que ele é bastante cultuado. O animal, no caso, a vaca. Quando você também não tem água corrente na sua vila, uma forma de se purificar, de limpar-se de algum contato com alguma casta impura ou de alguma desobediência, de alguma violação, o toque na vaca é considerado uma forma de purificação. Ou o consumo do leite, da manteiga. Em algumas vilas existem alguns comportamentos que vocês vão estranhar. Alguns indianos consomem o excremento da vaca e bebem a urina da vaca em sinal de purificação. Porém, gente, não é somente a vaca que é considerada um animal sagrado no hinduísmo. O macaco, o crocodilo e a cobra também têm valores simbólicos e de muita fé. Outro destaque é o não consumo de carne. Justamente porque a vaca é sagrada, eu posso consumir o leite, o derivado do leite, mas jamais eu posso consumir a carne da vaca. Gente, dentro do sistema de castas do hinduísmo, a vaca, ela está acima dos brahmanes. Ela é superior, ela é mais pura, ela é mais aprimorada. Por isso que a maioria dos indianos são vegetarianos. Lembrando que eles também são praticantes da não violência. Uma atitude que sagrou, que consagrou o Mahatma Gandhi, como nós vimos na aula anterior. Bem, ainda falando sobre particularidades do hinduísmo ou do brahmanismo, eles consideram a alma imortal. Então, o corpo, ele é mortal, ele desaparece, ele apodrece, mas a essência, a nossa essência é a alma. E para eles a alma é imortal. Portanto, ela nunca desaparece. Logo, eles acreditam no renascimento da alma. É aquilo que no Ocidente a gente chama de reencarnação. O curioso é que essa reencarnação, esse renascimento, ele pode se dar em castas superiores ou em castas inferiores à vida automaticamente anterior. E até pode se dar o renascimento em animais. Pode acontecer de ser um animal desprezado ou mesmo um animal sagrado. E tudo isso significaria evolução. Lembrando que você vai reencarnar no melhor ou no pior por causa do karma. O karma, gente, é como se fosse um livro de registros espirituais que conta tudo que você fez na sua vida, seja atos positivos ou atos negativos, seja ter vivido na riqueza ou vivido na pobreza, seja ter sido saudável ou ter sido doente. Então isso tudo tem muito valor na sua próxima encarnação. A transmigração da sua alma, ela depende daquilo que você semeou em sua vida. É a lei da causa e do efeito. Se você fez coisas boas, te ajudou a evoluir, você vai encarnar na próxima vida numa situação melhor. Se você foi ruim, claro que você pode também encarnar numa situação pior. Ou seja, o resultado de suas ações na vida anterior vai dizer quem você será
na próxima vida, na próxima encarnação. O engraçado é que o hinduísmo ou brahmanismo, ele não consegue explicar como que o homem consegue sair do ciclo das reencarnações. Porém, ele pode evoluir de outra maneira, não ficando somente nesse ciclo caracterizado pelo karma. Ele pode, digamos, buscar algumas formas de sair do ciclo das reencarnações, sobretudo do ciclo negativo, ou seja, quando ele volta numa situação pior. Para isso, você pode fazer 3 caminhos durante uma vida, que a gente chama de 3 caminhos para a graça. Quais são esses 3 caminhos? Primeiro, a via do sacrifício, realizando sacrifícios e boas ações em busca da felicidade terrena. Então você tem que destinar a tua vida para sacrifícios e coisas boas, para romper, por exemplo, com uma série de encarnações penosas. Outro, o conhecimento, estudar, entender, compreender a verdadeira natureza da vida, entender a alma humana, que eles chamam de Atman, e o mundo espiritual, que é controlado por Brahman, que são uma coisa só, já que a alma humana pertence ao grande espírito criador que é Brahman. Então você tem que, através do estudo, através do sacrifício, buscar sempre boas ações e o conhecimento para que sua alma esteja em ressonância com o espírito criador do universo. É interessante que até este momento eu falei de deuses, mas até este momento o que nós vimos é a grande alma do universo. E essa grande alma, ela não existe só no homem, ela não é só o Atman, ela existe em tudo. Ela existe nos vegetais, ela existe nos animais, então tudo é sagrado. E quando tudo é sagrado, a gente chama isso de panteísmo. Logo, a gente pode dizer que o brahmanismo ou o hinduísmo, ele tem 2 fases. Uma primeira fase é panteísta, posteriormente, à medida que a sociedade foi elaborando, foi se desenvolvendo e elaborando os códigos de convivência, o panteísmo foi cedendo lugar ao politeísmo. É até uma forma de controle, uma forma de manipulação. Mas antes de falar da fase politeísta, nós falamos de 3 caminhos para se livrar do ciclo das reencarnações negativas, e nós falamos só de 2. As vias de sacrifício e o conhecimento. Existe um terceiro caminho, que é a devoção. Quando, então, essa devoção, você se dedica muito ao caminho da salvação. Você se torna uma pessoa religiosa. Esse caminho, ele está escrito num poema do deus Krishna, um poema belíssimo chamado de Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, ele narra a vida do deus Krishna, que é um deus muito querido no sul da Índia. Então a devoção é o caminho da salvação. É quando um homem se dedica a Deus e age desinteressadamente. Então é aquilo que a gente chama no cristianismo de um caminho devocional, um caminho de dedicação, um caminho
com o coração, sem interesse em nada, mas tudo que você faz, você busca a Deus. Claro, gente, que essas três vias, esses três caminhos são muito importantes para você sair do ciclo das reencarnações negativas. Mas, na verdade, é a misericórdia de Deus que pode te livrar dessa situação de ciclo das reencarnações negativas. E Deus, ele se manifesta como uma força, como uma energia que permeia tudo. Ou seja, é o Brahman, é o espírito do universo, o espírito da criação. É uma força, é uma energia, não é uma pessoa. Você não enxerga na figura de um ser, não, você o sente. Ele transborda a nossa forma humana, como nós nos forçamos a ver Deus. Porém, gente, à medida que o tempo vai passando e a sociedade vai elaborando seus códigos, o seu estilo de vida, a sociedade vai ganhando padrão, o homem foi interpretando Brahman de uma forma diferente. E aí surgiu o politeísmo. Acredita-se que o brahmanismo ou o hinduísmo ele tenha até 300 mil deuses. Onde que eu posso ler sobre tantos deuses? Num livro enorme, digamos a Bíblia, que resume tudo que eu contei até agora, que é o Mahabharata, que é um livro de 13 mil páginas. Umas 10 Bíblias sagradas, considerado o maior livro do mundo. Aliás, o Bhagavad Gita é um dos poemas do Mahabharata. O politeísmo, então. Nas aldeias do interior da Índia, sem muita sofisticação, basicamente nós temos dois deuses, Vishnu e Shiva. Ambos muito queridos, ambos muito temidos. Eu já contei duas passagens de Shiva para vocês. O casamento com a Parvati, que deu origem ao rio Ganges, e a montaria numa vaca branca, que fez com que os indianos cultuassem, adorassem a vaca. Então são deuses muito próximos do homem, sobretudo no interior da Índia. Vishnu, ele tem 2 avatares, ou seja, ele pode se multiplicar e ele pode se manifestar como ele quiser, inclusive como animais e vegetais. Os 2 mais famosos avatares de Vishnu são Rama e Krishna. Krishna do Bhagavad Gita, aquele Deus que é adorado muito no sul da Índia. Ele é o Senhor onipresente do mundo. É como se fosse o nosso Deus cristão. Senhor onipresente, sabe tudo o que está acontecendo. Já Shiva é o Deus da meditação e dos yogis. Ele é mais espiritualizado. Vishnu é mais material, é o Deus do dia a dia. Shiva é a parte mais espiritual. Porém, Shiva, ele tem uma parte bastante complicada, porque a ele se atribui a doença e a morte. É uma parte maldosa do seu caráter. No entanto, ele também se manifesta na cura. Portanto, Shiva é muito respeitado para quem busca a cura das doenças e para quem o teme por conta das doenças e das mortes. Na academia, portanto, nas grandes cidades indianas, esse politeísmo ele é interpretado um pouquinho diferente. Eles vão acrescentar o politeísmo do interior da Índia, das vilas indianas, onde se destaca Shiva,
e Vishnu, eles vão acrescentar mais um Deus. Então a gente acaba falando da trindade divina, que em hindu a gente chama de Trimurti ou Trimurti. Depende a pronúncia, ela pode variar. Quais são esses três grandes deuses? Brahma, Vishnu e Shiva. A gente tem que tomar um cuidado, porque não podemos confundir o Deus Brahma, o inalcançável, o inatingível, o Senhor dos Senhores, o grande Deus, indiano, é Brahman. A gente não pode confundir Brahma com o espírito criador de tudo, que é Brahman. Então, nos círculos mais acadêmicos, nas grandes cidades, acredita-se nessa trindade: Brahma, Vishnu e Shiva. A Brahma se atribui à criação do mundo. A Vishnu, a sustentação do mundo. Então, Brahma só criou e ficou ali no seu canto observando. Quem, evidentemente, permite ao mundo se formar, evoluir, se transformar, é Vishnu. E Shiva tem o papel de destruir o mundo quando ele começa a perceber que o mundo sai do controle, quando o homem começa a duvidar dos deuses. Mas os três acabam formando um ciclo, que é o ciclo da natureza, de criação, de sustento e de destruição. Muito bem, gente, nós não terminamos, temos provavelmente mais uma aula deste porte para podermos falarmos sobre o hinduísmo ou brahmanismo. Eu espero ter contribuído com algum conhecimento. Fico por aqui. Na próxima aula de Ásia de Monções, nós voltamos para falar da parte 2 do hinduísmo ou brahmanismo. Fiquem bem, tudo de bom. Não se esqueçam de deixar um joinha para ajudar o canal a crescer. Obrigado, tchau, tudo de bom. Não se esqueçam de se inscrever, claro.